E a palavra é toda sua, meu querido professor Marcos. Boa noite, novamente, paz do Senhor a todos, né? De início, queria dizer também que eu sou primariamente cristão, evangélico, assembleano. Ó, tripartite aí, para ficar bem enfático. Mas vamos lá. O irmão falou sobre a questão dos tipos de desigrejados, né? O termo em si. Mas eu gostaria de, sinteticamente, delimitar, ao meu ver, o que significa em si o desigrejado. Porque nessa live, nesse vídeo em si, depois quando ele for assistido por outras pessoas, vai ser assistido por pessoas que estão dentro da igreja, vai ser assistido por pessoas que estão fora da igreja, vai ser assistido por pessoas que são desigrejadas no sentido pejorativo, que são anti-igreja, e por pessoas que estão tristes, abatidas, não estão congregando mais, como o irmão falou, muito bem falou, inclusive está no livro, na obra deles. E por fim, aquelas pessoas que foram evangelizadas, com certeza, e não podem congregar porque não tem igreja ali perto, próxima. Enfim, o livro, quando vocês adquirirem, vocês vão entender que a ideia do livro não é maltratar os desigrejados. A ideia do livro não é de nenhuma forma tratar com pejoratividade, com negatividade, não. Por isso que o prefácio foi bem trabalhado. Só pessoas que talvez se sintam no dever, entre aspas, de querer proteger uma militância ou interesses pessoais que possam legitimar alguma coisa desse porte. E a gente tem que ser bem esclarecido em relação aos desigrejados. Ao meu ver, sinteticamente, eu vejo que existe dois tipos. Claro que existem outros, como foi falado aí. Mas eu posso subdividir em dois tipos de desigrejados. Existe o desigrejado propriamente dito, e existe aquele que é o sem igreja. É claro que a gente sabe que o prefixo des quer dizer sem ou ausência. Isso eu sei, eu sou professor formado de português e inglês, e eu sei isso aí para ninguém dizer assim, ele não sabe nem o que é um prefixo des, mas vamos lá. Eu não sou só professor no título, não, no nome não, mas professor de formação, profissão e formação acadêmica, graças a Deus. Não digo isso para me gloriar, não, mas é para que as pessoas possam saber do que eu vou falar aqui, não é uma coisa, não é brincando, não. Né? A gente tem que tratar o termo como ele é. A gente trata muitas vezes com superficialidade a expressão. Desigrejado, como o termo em si está, mais igreja, né? Sem igreja, eu trato de duas formas. Os sem igrejas e os desigrejados. Mas não é o mesmo, não é a mesma coisa, é um sinônimo. É um sinônimo. Mas eu trato aqueles que estão sem igreja e eu trato aqueles que são anti-igreja, que eu chamo de função. De um organismo, de uma militância. Então, há os desigrejados e há os sem igrejas. Os sem igrejas são aqueles que estão esperando ainda entrar na igreja, se decepcionaram, estão procurando uma igreja. Já, pelo contrário, os desigrejados, propriamente ditos, não querem estar em igreja. Então, sinteticamente, é mais ou menos isso. Então, o sem igreja é aquele que saiu por raiva, por tristeza, por falta de apoio, solidariedade, ou até mesmo diante de abusos de autoridade, de poder, de falta de ensino bíblico sólido, que a gente sabe muito bem, e baseando-se com a estatística de que 62% dos desigrejados são de igrejas neopentecostais, a gente já sabe o porquê. Não se prega a palavra, meu irmão, sai mesmo. Alguém que entra com conhecimento bíblico, quando entra, vai se decepcionar. Então, toda pessoa, toda igreja que não tem um compromisso com a palavra, vai causar um caos lá na frente. E esse caos é desde o início. Então nós temos esse tipo de desigrejado, que eu não chamo desigrejado, eu chamo ele sem igreja. Ele está em sem igreja, por causa de motivos, como eu falei aqui, que a gente sabe muito bem que é inegável essa crise institucional que a gente está vivendo. Estamos vivenciando momentos críticos, caóticos, em diversos tipos de igreja. E é natural uma pessoa entrar na igreja e ver uma dificuldade, e ela diz, eu vou ficar nada aqui, nada, Deus me livre, eu vou ir embora. O camarada não só prega, só traga aqui teu carro e a gente vai te abençoar, faz não sei o que tal, bota
coloca essa Hilux horrível tua para Deus dar uma Lamborghini, não sei o quê, dá um apartamento para Deus te dar 10 apartamentos. Esse tipo de evangelho, ele não aproxima, ele afasta. Então, esse tipo de pessoa que está frustrada, ela tá, eu trato pessoas sinceras, essas pessoas são sinceras, porém, tem delas que vai se decepcionar. Ela vai querer sair, eu quero lá saber. Essas pessoas, elas ficam tempos temporários na igreja. E existe dois tipos: as pessoas que ficam dentro da igreja e as pessoas que vão sair. Existem os resilientes e existem as pessoas que correm, não quero mais saber de igreja. Existe os que toleram, vão tolerando, vão suportando, olhando para Cristo como se deveria sempre ser, Hebreus 12:2, e os que saem e aguardam em Cristo. Eu vou, quando aquele abençoado, quando aquela abençoada sair, eu entro. Isso é uma realidade. Eu tenho mais de 3 décadas na casa do Senhor, nunca me desviei, sou crente desde de criança, sou evangélico, assembleano desde criança, daquela assembleana que ainda guarda os costumes de barba, de short e tudo. Embora respeito, mas não concordo, eu ainda sou desse tradicional, porque a minha igreja, a local aqui, ela é bem antigona ainda, ela é a Assembleia de Deus raiz mesmo. Então, eu respeito, eu aprendi a respeitar. Eu não sou aquele crítico de ficar, não sei o que, tá? A gente tem que aprender a respeitar. Meu irmão, se tu não concorda, sai, vá para outra e procura alguma coisa que você, eu não gosto desse costume aqui não, porque costume é local, é temporário. Ele não é eterno. A palavra sim, a doutrina é eterna. Então, existe aquela pessoa que vai entrar, vai ficar, vai ser aquela que vai sair, vai ficar revoltado, e existe agora, entretanto, aqueles que são contra a igreja. Os anteriores, eles não são contra a igreja. Eles também não tentam tirar membros da igreja, certo? Para ficar claro, o primeiro elemento que eu falei aqui são as pessoas que estão sem igreja, por vários motivos, como eu falei. E existe o segundo ponto, que são os desigrejados, como o nome diz. Eu levo ele com um sentido pejorativo. Ou seja, esses que eu vou falar agora, ao meu ver, um desigrejado é ou se tornou um militante ou um ativista. E esse fenômeno, como já foi falado aqui, faz parte de um novo sistema, onde os desigrejados desse sistema rejeitam as hierarquias eclesiais ou eclesiásticas. Para você que vai assistir esse vídeo depois e não sabe o que significa isso, eu vou traduzir para você. São anti-igrejas, são anti-templo, anti-implantação de igrejas, anti-líderes, ofícios ministeriais, ofertas, dízimos, são na grande maioria, infelizmente, apático ao sistema religioso. São contra a igreja de uma forma geral. Alguns deles, infelizmente e lamentavelmente, até trocam a liberdade em Cristo pela libertinagem do mundo. Infelizmente, a maioria desses desigrejados que eu falei aqui, que são militantes, que são ativistas, que são contra a igreja, tentam tirar membros de outras igrejas, você não fica aí na igreja não, porque não sei o que, tal. Eles querem viver o cristianismo ao seu bel prazer, ao seu próprio modo. Viver o cristianismo sem ter comunhão entre irmãos distintos, né? Irmão de casa não. Mas eu tô na minha casa, ele é meu irmão, eu sou igreja. Tu é. Tu estás sendo igreja aí. Agora, por que eu não quero ser igreja com outros irmãos? Porque eu odeio eles. Viver o cristianismo sem comunhão entre os irmãos, odiando, sem ter a disciplina, sem orientações bíblicas, sem a interação com o irmão socialmente. Somos seres sociais. Sem cultos regulares. Resumindo, sem as ordenanças bíblicas estabelecidas por Cristo, que é o Senhor da igreja, e da doutrina dos apóstolos, conforme Atos 2:42, é um problema. Esse tipo de desigrejado, eu tenho sérios problemas com ele. Agora, o outro tipo de desigrejado que ficou chateado, revoltado, porque fizeram assim com ele, esse aí a gente ora por ele, e o outro também. Só que o outro, ele é anti-igreja. Isso são as palavras iniciais que eu coloco e traduzo o que é desigrejado e o sem igreja.